pessoal, boa noite. Tô de volta para mais um Giro do Gigante, edição única dessa quinta-feira, dia 13 de março, aqui no canal do Pedrosa. A gente tem algumas coisas para passar para vocês, principalmente sobre a preparação do Vasco para a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 de março contra o Santos em São Januário. Também tem novidades sobre a situação da renovação de contrato do Léo Jardim e do Payet. Então fica até o final desse vídeo com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com os amigos e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola no Gigante da Colina. No treino dessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa, a novidade foi o retorno do Adson às atividades com o restante do elenco. Ele vinha fazendo alguns trabalhos já no gramado, mas em separado, né, fazendo algumas coisas à parte, mas hoje ele treinou com todo o elenco, assim como o Estrela, que também participou dessas atividades, então em breve eles já devem estar prontos para poder voltar a atuar pelo Vasco. O David também foi a campo no treino dessa quinta-feira, mas assim como o Adson vinha fazendo, treinou separado, fez trabalhos específicos. E também quem esteve em campo hoje no CT Moacir Barbosa foi o Tietê e o Coutinho, que não devem preocupar aí. O Tietê estava com problema no joelho e o Coutinho com um edema muscular, mas não devem preocupar para o início do Vasco no Brasileirão. Não deve ser desfalque para a partida contra o Santos. Eu vou deixar aqui algumas fotos do treinamento de hoje no CT Moacir Barbosa. Dá uma olhada. Um dos nomes que surgiu um burburinho em relação ao Vasco foi o Max, o atacante de 22 anos do Sampaio Corrêa. Ele é artilheiro do Carioca, assim como o Cano e o Verratti, com 6 gols cada um. Mas o Vene conversou com o presidente do Sampaio Corrêa, Rômulo Gomes, e ele falou que isso não passou de uma sondagem do Vasco. Mas, segundo a apuração nossa aqui do canal do Pedrosa, isso foi bem antes dessa janela atual, foi lá por volta de janeiro, fevereiro, foi apenas uma sondagem aí pelo jogador para saber da situação dele, não passou disso, não teve nenhuma oferta oficial pelo jogador do Sampaio Corrêa. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do Gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? No programa do YouTube Placar Aberto de hoje, o Pedrosa falou sobre as situações de contrato do Léo Jardim e do Payet, que estão aí
nesse processo. O Léo Jardim está no processo de renovação, mas tem alguns embrólios envolvendo. O Pedrosa deu mais detalhes sobre isso. E o Payet, bem provável que não renove seu contrato com o Vasco. E aí esse ciclo já deve estar se encerrando. Dá só uma olhada no que o Pedrosa falou. Eu queria que você me trouxesse aqui informação envolvendo o Vasco, porque a renovação do Léo Jardim está empacada por lá? Tá empacada e tá empacada desde o início da temporada, Ilan. Eu já falei aqui, trouxe aqui no programa, o Vasco fez uma ótima proposta salarial para ele. Um valor bem acima do que ele recebe. Atualmente ele recebe um valor defasado para o grande goleiro que ele é, mas o Vasco entregou para ele desde o início do ano uma proposta de 4 anos de contrato, um jogador que é muito importante para o Vasco. Acho que em relação a nível de importância, ele está na mesma prateleira que o Verratti, na minha visão. Léo Jardim é um baita de um goleiro, um dos 5 melhores do Brasil, sem dúvida alguma. Agora só depende dele. E o pior, Ilan, é que apesar de você não ter tido nenhuma negociação em andamento, nenhum tipo de proposta pelo Léo Jardim para o Vasco da Gama, onde há fumaça, há fogo. A proposta de renovação do Léo Jardim, que tem contrato até o final dessa temporada, está nas mãos dele há algum tempo. E o Léo Jardim, no ano passado, trocou de empresário. Ele foi hoje para o Paulo Pitombeira, que tem uma ótima relação com o Alexandre Matos, que hoje está no Cruzeiro. Eu estou falando que tem negociação? Não estou falando isso. Mas não duvido, até porque daqui a alguns meses, o Léo Jardim tem pré-contrato, podendo ser assinado e ele sair do Cruzeiro, do Vasco, para ir para o Cruzeiro, que oferece ótimos salários. Oferece salários milionários. E que, obviamente, a proposta do Vasco é muito boa. A do Cruzeiro seria melhor ainda, não tenho dúvida, até porque um jogador desse nível é muito importante para qualquer time, de um Cruzeiro que já tem um Cássio que muita gente já não confia mais. Então, assim, toda essa relação me faz crer que se o Léo Jardim não assinar essa proposta de renovação até junho, o Léo Jardim vai sair do Vasco. E o infelizmente. Payet? E o Payet, hein? O Payet tem contrato até dia 5 de maio. Tá caminhando para ir embora? Tá caminhando para ir embora. Tá caminhando para ir embora, tem contrato até dia 5 de maio. Um jogador que o Vasco não pensa em se desfazer agora dele, não pensa nisso, até por conta do respeito que tem pelo cara. É um cara que eu sempre falei aqui, que pelo menos nos treinamentos, em relação a se comprometer com o Vasco profissionalmente, que é o básico, mas pelo menos ele fazia. E o Vasco da Gama encara ele como um custo-benefício ruim nesse momento, porque é um jogador que ganha 1,5 milhão, que entra 20, 30 minutos e não consegue render. E pelo contrário, o pior, o Carille já está utilizando o Payet como uma quarta opção. Porque entra o Garré na frente dele, entra o Lodge na frente dele, entram outros jogadores na frente dele e o Payet nem mesmo reserva imediato do Coutinho está sendo mais. Então, assim, na minha humilde visão, e até pelo que eu converso com as pessoas da diretoria do Vasco da Gama, o ciclo do Payet está se encerrando. E pela condição financeira do Vasco, um ciclo que, na minha visão, tem que se encerrar mesmo. É um jogador que não dá, com todo o talento que ele tem, com toda a ajuda que ele deu para o Vasco da Gama em 2023, importantíssimo naquele momento que o Vasco não caiu no Campeonato Brasileiro, jogou muito, foi importante demais dentro e fora de campo, mas nesse momento, quase 38 anos, jogador que ganha 1,5 milhão e não consegue render quando entra, desculpa, o Vasco não tem condição de arcar com isso. Botafogo tá treinando, né? Botafogo joga no sábado, um amistoso contra... Só pra lembrar que o Flamengo tem uma situação parecida com o Pablo, né? O zagueiro Pablo lá, são jogadores completamente diferentes, posições completamente diferentes. O Payet foi craque. Não vou falar craque porque já acho que o tempo dele passou. Mas o Flamengo desesperado também para negociar o Pablo e se ver livre daquele valor ali que paga mensal. Deve ser a situação do Vasco também, vendo que paga 1,5 milhão para um jogador que não vai utilizar. É muita grana, o Papa. E assim, a situação do Flamengo é muito mais confortável financeiramente do que a do Vasco, né? O Vasco, o Papa, ele se planejou para ter o Payet, tá? Tipo assim, não é algo que Payet ai meu Coutinho, Deus, né? Estamos sufocados aqui. Não. O Vasco se planejou financeiramente para ter o Payet, desde que ele respondesse dentro de campo. Porque jogador caro é jogador que não joga, meu amigo. É jogador que não entrega. Se o jogador tá entregando e ele custa 1,5 milhão, segue a vida. Ele tá entregando esportivamente. Não é o caso do Payet. Infelizmente, não é o caso do Payet. Então, assim, tem que pensar, tem que colocar no papel. E pelo que eu ouvi, o Payet vai embora. Como o Gabigol tá sendo caro pro Cruzeiro. Exato, claro, pô. É lógico. Como o Memphis já está sendo criticadíssimo lá no Corinthians, porque ele custa quase 4 milhões de reais pro Corinthians. É um jogador e outros jogadores aí de 800, 700 mil fariam o mesmo. O Garro deve ganhar 4 vezes menos do que o... Alguém falou Renato Augusto? Eu ouvi Renato Augusto. Pode ser também, é uma opção também. E tantos outros que a gente poderia citar aqui. Então,
É complicado, né? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta aqui no canal do Pedrosa e lá no Instagram também. Se você ainda não tá seguindo a gente, segue lá, @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário de tudo que tá rolando no Vasco pra você não perder nada. Deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Valeu, até a próxima. Tamo junto.